Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nós vamos dar início agora à nossa aula de gramática para o 8º ano. Você que está precisando aí recuperar os pontinhos que ficaram pelo caminho ao longo do semestre, fica nessa aula até o final. Ela vai ser dividida em blocos com os principais tópicos que você precisa saber para poder tirar uma nota boa nessa terça-feira, beleza? Então vamos começar com um assunto que vocês gostaram bastante, que foi os neologismos e variação linguística. E eu sei que vocês gostaram, porque esse é um assunto que tem tudo a ver com o nosso dia a dia, com o nosso cotidiano, até porque vocês, nós, falantes da língua portuguesa, é que fazemos a nossa língua uma língua tão dinâmica, né? A nossa língua, ela foi mudando ao longo do tempo, existem palavras que foram inseridas ao nosso vocabulário e quem faz isso? Somos nós, tá? Então vamos começar com o conceito de neologismo. Neologismo é a criação ou a inserção de palavras novas no nosso vocabulário. Eu tenho dois tipos de neologismo, o neologismo lexical e o neologismo semântico. Aqui eu coloquei para vocês alguns exemplos em tirinhas, para vocês verem na prática. O primeiro aí é um neologismo lexical, tá? E vamos primeiro ler o quadrinho, eu já explico para você qual a diferença de um para o outro. Você já reparou que não existe nome para um sonho bom? Hein? Um sonho ruim se chama pesadelo. E um sonho bom? Hoje espero ter um levedelo. Ou seja, ela gostaria de ter um sonho bom. E o que ela fez aqui? Ela criou uma palavra nova para poder dar nome ao que seria um sonho bom. Como que isso aconteceu? Ela pegou o radical leve, a palavra leve, e acrescentou um sufixo, delo. Então, ela criou uma palavra nova com elementos que já existem na nossa língua. Quando isso acontece, nós chamamos de neologismo lexical. Lembre-se que léxico vem de palavra. Então, quando você pega um radical, uma palavra que já existe e une a outra, nós temos um neologismo lexical, diferentemente do neologismo semântico. E aqui, a minha fala e a minha explicação é até melhor do que o exemplo. Sabe por quê? Semântico vem de sentido, léxico vem de palavra e semântico vem de sentido, tá? Não esquece, porque assim, ó, na hora da prova você vai ter, assim, não vai ter nenhuma dificuldade para responder as questões. O neologismo semântico, como eu falei, ele tem a ver com sentido e ao longo do tempo, o que foi acontecendo? Pela ausência, né, de palavras, algumas palavras que já existiam receberam um novo significado. Eu amo esse exemplo, eu falei várias vezes em sala, que é o exemplo do balão. O balão, originalmente, é aquela bexiga, né, que é utilizada aí para ornamentação de festas infantis, enfim, no geral, para decoração. Só que aqui em Brasília, a galera tem a mania de falar assim, olha, como é que faz para chegar em Samambaia? Samambaia é aquele lugar que tem um montão de balão. Aqui em Brasília, né, para nós, a rotatória, já ia criar aqui o neologismo, a rotatória nós costumamos chamar de balão. Ó, você pega um balão, vira à esquerda e tal, você chega lá em Samambaia. Você pega uns 5 balões, você chega lá em Samambaia, certo? Então, esse é um exemplo de neologismo semântico. Tem um também que é bem da minha época, hoje quase não se usa, que é a palavra gato. Gato é o animal, né? Mas lá na minha época, quando existia um rapaz bonitinho, uma menina bonitinha, se falava, olha lá, o gatinho, a gatinha, né? Uma coisa bem arcaica. Então, isso é um neologismo semântico. Mas eu coloquei aqui para vocês um exemplo, ó. Acabei de maratonar uma série, vó. Maratonou? Sou do tempo em que maratona significava prova de resistência e esforço físico, e não ficar o dia todo no sofá vendo TV. Ou seja, foi atribuído à palavra maratona um novo significado. Só que se você reparar bem, eu também poderia dizer que essa palavra passou por
um tipo de neologismo lexical, porque de maratona a gente colocou maratonar ali um sufixo ar, né? Que quando nós utilizamos o sufixo ar nas palavras, é normalmente para transformar essa palavra numa ação, né? Tipo tuitar, vem de Twitter, mas a gente coloca o tuitar para dizer que é o ato de ir lá e escrever um post no Twitter, beleza? Então, sobre neologismo é isso, tá bom? Neologismo semântico e lexical. Nós também temos um outro tipo de neologismo, que é o estrangeirismo. O estrangeirismo, assim, nós vimos até um vídeo muito bacana lá em sala, né? Ele tá tão inserido na nossa língua que muitas das vezes nós nem percebemos que estamos falando palavras estrangeiras. Eu trouxe algumas para vocês em sala que nós nem conhecíamos, nem sabíamos, né, a origem dessas palavras, porque já está tão comum ao nosso dia a dia que se nós fôssemos procurar palavras na nossa língua para dar nome para essas coisas, seria até difícil, né? O exemplo foi shampoo. Shampoo, como que seria shampoo se não fosse um estrangeirismo? Sabão para lavar o cabelo? Algo do tipo, né? Mas vamos olhar aqui, ó, a tirinha que eu coloquei para vocês. Por favor, faz entrega? Não, só delivery. Tá tão comum, tá tão inserido na nossa vida, né? Como eu falei pra vocês, às vezes a gente nem percebe que é uma palavra estrangeira. Então, isso é estrangeirismo. Olha, mais fácil que isso, não sei, acho que não tem. Muito fácil. Por isso vocês gostaram, né? Agora vamos para essa parte que ela é muito importante para você entender na hora da prova e não se confundir, beleza? Neologismo foi uma introdução para esse assunto aqui que é super importante para que você faça a sua prova com tranquilidade. Variação linguística. O que acontece? Nós temos vários tipos de palavras, né, que, por exemplo, aqui em Brasília, como eu falei para vocês, o exemplo do balão. Balão aqui é uma coisa, mas às vezes em outro lugar é só aquele sentido original mesmo. Nós temos palavras, nome de frutas, que em determinadas regiões do nosso país tem um significado, aliás, tem um nome diferente, né? Isso acontece por conta da variação linguística, né? Principalmente no nosso país, que é muito grande, então a variação ela acaba sendo um pouquinho maior. Nós temos alguns tipos de variação linguística. Nós vamos começar falando da variação histórica. O que é a variação histórica? É quando uma palavra ela passa por um processo histórico de transformação. E o melhor exemplo para isso é a evolução do você que está aí na sua tela. Você, antigamente era vossa mercê, foi para vós mercê, foi para vossa mercê. Hoje em dia a galera só fala assim: e aí, você vai para onde? Foi uma evolução histórica da nossa língua, beleza? Eu também trouxe para vocês na sala a farmácia. Inclusive, na época que eu era criança, farmácia, ainda existiam farmácias que era escrito assim, farmácia com PH, né? Hoje em dia, farmácia é apenas com F. Foi um processo histórico de transformação. E aí, eu tenho aí mais um tipo, né, de variação linguística. Eu tô aqui com o livro de vocês para ir acompanhando, né? Se você quiser acompanhar também no seu livro, você pode olhar aí, ó, na página... A partir da página 10, tá? O livro 1 do SAIS. Eu tenho aqui mais um tipo de variação linguística. Olha a tangerina, olha a bergamota, olha a mexerica. O mesmo nome para a mesma fruta. Quando isso acontece, nós podemos dizer que temos uma variação regional. Por quê? É uma mesma coisa que, dependendo do lugar, tem um nome diferente. E assim, nós temos inúmeros exemplos de como que isso acontece, né? Tem a macaxeira, que aqui em Brasília é comum a gente falar mandioca, tem o pão, né? O pão de sal, o pão francês, cada lugar tem um nome pro pão. Então, essa é a variação geográfica, beleza? Vamos para as próximas. Pessoal, essa daqui, ela é bem importante porque muita gente se confundiu na nossa última prova, uma com a outra. E aí eu vou explicar com calma para que você possa compreender bem a diferença entre a variação de modalidade ou estilo e a variação sociocultural.
Vamos ler essa tirinha aqui comigo, ó. De acordo com o laudo, você está com um processo de intumescência resultante de lesão inflamatória e necrose subcutânea. Meu Deus, doutor, quanto tempo eu tenho de vida? Ah, não se preocupe, é só um furúnculo. Pessoal, o que acontece aqui? O médico, ele simplesmente utilizou uma linguagem que é comum a ele. Ele é médico, ele estudou aquela linguagem, ela é comum para ele, para os outros amigos médicos. Se ele estivesse conversando ali com outro amigo da mesma área, certamente esse outro amigo não iria ter dificuldade em entender o que ele estava falando. Então, que tipo de variação linguística eu tenho aqui? Esse tipo de fala que é comum à especialidade da pessoa, a formação dela, a formação tanto intelectual quanto cultural, eu chamo de variação sociocultural. Tem a ver com a cultura da pessoa. Então, por exemplo, se um advogado ele está conversando com outro, ele começa a usar aqueles termos técnicos que ele às vezes escreve lá, né, nas petições. Às vezes, se você for ler a petição, você não vai entender nada, mas um outro advogado, o juiz, a galera da área jurídica, eles vão conseguir entender bem. O que é isso? Variação sociocultural. É comum à cultura da pessoa, ao estudo que aquela pessoa tem. E como, por exemplo, também, se não tem a ver só com o ambiente, né, cultural, intelectual. Mas, por exemplo, vocês em sala de aula, tem algumas gírias que vocês falam que eu não entendo, né? Quando começaram a falar comigo assim, ideia, professora, eu não entendia nada, mas a ideia era ter uma ideia, ter, né, uma iluminação ali. Eu não entendia, então isso também é uma variação sociocultural, tem a ver com a sua cultura, com o ambiente ali em que você vive. Diferentemente da de modalidade ou estilo. O que é isso? Olha só, aí eu vou dar aquele exemplo que eu gosto, né? Aquele exemplo que eu gosto, tava me segurando para não fazer isso. Mas a galera aqui da Ceilândia, eu sou da Ceilândia, né? Tô gravando aqui diretamente de Ceilândia City. E a galera aqui da Ceilândia é uma galera assim meio descontraída e tal. Quando nós estamos conversando aqui entre nós, eu, os meus colegas, meus vizinhos, a gente vai ter uma fala mais descontraída. Só que se, por exemplo, eu chegar lá para conversar com a minha chefe, e aí eu começo a falar como eu falo aqui com os meus vizinhos, ela vai ficar assim, que isso? Ou até se eu for dar aula, né, de um jeito que não é adequado, né, eu nem consigo pensar nisso. Dar aula de um jeito inadequado ali, toda, né, sei lá. É meio polêmico falar isso, mas vamos pro exemplo que tá na nossa, na nossa tela, que é melhor. Olha só, falo fluentemente inglês, espanhol, francês, russo, italiano e alemão. E o português? Aí varia. Olha, gente, qual foi o erro desse momento aí, dessa entrevista de emprego? Ela poderia muito bem falar o vareia dela conversando com os amigos, né? Ela provavelmente, para falar assim, pode estar em alguma região aí do interior do país que o pessoal costuma falar assim de maneira menos tolhida, né? Mas para uma entrevista de emprego, ela deveria ter pensado mais em como que ela ia responder, né, essa pergunta. Ou seja, no momento da entrevista, ela utilizou uma linguagem inadequada, ela precisava usar uma linguagem mais formal. Não significa que você falar nós vai, nós vamos, seja completamente errado aí com seus amigos, mas poxa, num momento ali formal, aí você tem que falar direitinho, não, olha, nós vamos, nós iremos, né? Não vem com essa história de falar errado no momento formal, não. Ah, boa! Olha só, quando vocês me pedem para ir ao banheiro, vocês vêm todos cheios de formalidade. Professora, posso ir ao banheiro? Mas quando você tá falando lá com seus colegas, você fala assim, ei, peraí, ó, que eu vou lá no banheiro. Então, a variação de modalidade ou estilo é essa variação em que você vai se adequar ao ambiente em que você está. Está com seus colegas, você vai falar de maneira descontraída, mas você vai falar ali com autoridade, você tem que se colocar ali num momento de fala mais tolica, beleza? Então, sobre essa parte, é isso. Isso é o principal que você precisa saber para sua prova. Só mais uma dica, tá?
não se esqueça que dentro desse processo de formação que as palavras da língua portuguesa passam, nós temos dois processos que chamam-se composição e derivação. Esse assunto, ele não está muito cobrado na nossa prova, mas é importante que você saiba diferenciar que na derivação nós temos a junção de um radical com um afixo. O que é o afixo? É o sufixo ou os dois juntos, que aí a gente tem uma derivação parassintética, tá bom? E na composição, nós temos a união de dois radicais, beleza? Na composição, não tem sufixo nem prefixo. Isso já é suficiente para você conseguir fazer a prova sobre essa parte de processo de formação de palavras, beleza? Então, eu vou parar aqui, nós vamos para o próximo assunto. Vai beber uma água, um cafezinho e a gente volta agora mesmo.